Louvado seja Deus. Deus, Ele ainda irá falar, né? Estamos aqui até às 17 horas. E sabemos que Deus, Ele não nos reúne em vão. Louvado seja Deus. E Deus, Ele tem nesta tarde uma palavra direcionada para o teu coração. Louvado seja Deus. E eu quero ler Marcos 5. Louvado seja Deus. Marcos 5, 35 e o 36. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela vai nos dizer, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus, Ele desembarca em Cafarnaum. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus, Ele pega o barco, vai até Cafarnaum, lá já está uma multidão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que uma multidão espera o mestre, porque a fama de Jesus já percorria em Cafarnaum. Jesus, Ele já havia operado vários milagres, maravilhas. Louvado seja Deus. E o povo, ouvindo que Jesus, Ele ia estar ali, se reuniram, louvado seja Deus, para esperar o mestre. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão está um homem, por nome de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus, Ele desembarca em Cafarnaum, se aproxima Jairo, principais da sinagoga. Louvado seja Deus. Um homem instruído, né? Chefe, podemos dizer assim, Jairo. E a Bíblia diz que quando Jairo, ele vê Jesus, a Bíblia diz que Jairo, ele se prostra. Louvado seja Deus. Ele se derrama aos pés de Jesus para pedir um milagre. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, ele começa a dizer o motivo qual tinha o levado àquele lugar. E ele diz a Jesus que a sua filha está moribunda, está enferma. E ele pede que Jesus venha até a sua casa. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai com Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que no decorrer da caminhada, louvado seja Deus, Jesus, ele é interrompido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ali no meio da multidão se aproxima de Jesus uma mulher. Louvado seja Deus. Uma mulher que já conhecemos a história. A mulher que há 12 anos padecia com uma enfermidade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela chega até Jesus. Louvado seja Deus. Eu não vou me deter na história da mulher, mas só para que nós possamos entender o trabalhar do mestre, possamos entender a forma que Jesus, ele trabalha. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus opera o milagre na vida daquela mulher que precisava de cura, há 12 anos que padecia por uma cura de uma enfermidade, um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que a mulher, ela rompe a multidão, porque por onde Jesus passava, a multidão seguia. E a mulher, ela consegue romper aquela multidão, porque também ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que naquele momento a mulher, ela consegue tocar na orla dos vestimentos do mestre. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele sente algo diferente. Louvado seja Deus. E opera um milagre na vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda falando, ele nem tinha terminado de operar o milagre. Louvado seja Deus. A Bíblia diz
que os principais da sinagoga se aproximam de Jesus, se aproximam de Jairo e diz: olha, Jairo, você não precisa incomodar mais o mestre. Sua filha já está morta, acabou. Louvado seja Deus. E Jesus no meio da multidão, eu fico imaginando Jesus, ele olhando para Jairo. Porque era uma multidão, não estava só Jesus e Jairo. E eu fico imaginando Jesus, ele olhando para Jairo e dando uma ordem. Jesus, ele olha para Jairo e grita. Porque eu não acredito que Jesus falou baixinho. Eu fico imaginando Jesus gritando e dizendo: louvado seja Deus. Jairo, não temas, crê somente. Louvado seja Deus. Jairo, não temas, crê somente. Como Jesus é lindo. Como Jesus é lindo e sabe trabalhar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jairo não questionou. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jairo não falou palavra alguma. A Bíblia não nos mostra que Jairo falou palavra alguma no momento. Isso mostra que Jairo creu. Louvado seja Deus. A ordem de Jesus nesta tarde é essa: crê somente. Louvado seja Deus. Alguém pode até ter olhado e ter dito: acabou. Mas não foi a última palavra de Jesus, porque a última palavra ela tem que ser a do mestre. Louvado seja Deus. Nesta tarde, Deus ele tem colocado e falado ao meu coração que existe pessoas que já estão até preparando a forma de acabar com tudo. Que amanheceu o dia hoje, de como uma nave assôbria, e disse para mim: acabou, vou preparar um jeitinho de tirar a minha vida da forma que doa menos, porque acabou. Louvado seja Deus. E deixa eu te dizer, na autoridade do nome de Jesus, é mentira de Satanás. Louvado seja Deus. É mentira de Satanás, não acabou. Louvado seja Deus. Nesta tarde o Senhor ele está repreendendo o espírito de morte. De como nasço e de como névia. O Senhor ele está desfazendo o desejo de suicídio. Deus ele está tirando do coração de alguém que já tinha decidido tirar a própria vida. Isso é forte, igreja. Louvado seja Deus. Mas nesta tarde posso dizer que neste momento o Senhor ele está desfazendo. O Senhor ele está repreendendo todo o espírito de morte. Deus ele está tirando do coração de alguém que disse: nesta tarde de hoje não passa. Louvado seja Deus. Alguém que disse: de hoje não passa, hoje eu acabo com tudo. Louvado seja Deus. Deus ele está desfazendo. E Deus ele está refazendo. Louvado seja Deus. Há alguns meses atrás eu também achei que tinha acabado. Louvado seja Deus. Eu não iria falar, mas o Senhor é Ele, louvado seja Deus, o nosso dirigente. É o Espírito Santo quem nos direciona, louvado seja Deus. E há alguns meses atrás eu também achei que para mim tinha acabado. Fiz uma cirurgia, houve um erro médico. Vim para minha casa, louvado seja Deus. Passei alguns dias em casa, a cirurgia cicatrizou por fora. Louvado seja Deus. Mas por dentro estava uma infecção terrível. Estava uma infecção generalizada. Eu estava morrendo em casa, sem saber, sem ficar boa, sem ter melhora.
E houve um dia que eu disse para o meu esposo: olha, me leve na emergência, porque não está certo. Já tem alguns dias que eu estou em casa e eu não vejo melhor, a cirurgia cicatrizou por fora, mas eu não estou bem, a barriga crescida, vermelha. Louvado seja Deus. E eu fui para a emergência. E o médico, quando olhou, e disse: volte para casa. Eu não posso nem colocar minha mão na senhora. Volte para casa e procure o seu médico com urgência, porque o seu estado é grave. Louvado seja Deus. E eu voltei para minha casa e eu estava tão doente, mas tão doente, que eu não conseguia nem andar, nem descer do carro, nem me sentar, nem me levantar. Louvado seja Deus. E só Deus e eu sabia da minha situação. Louvado seja Deus. E eu disse para a minha família, foi como uma despedida. Eu disse: olha, meu esposo, olha, meus filhos, vão dormir. Eu vou ficar por aqui porque eu tenho certeza que de hoje não passa. Louvado seja Deus. Isso era o que eu pensava. Mas a última palavra, ela sempre vem dos céus. Anábia sobre, anda como a névia. E eu disse: vão dormir, porque eu vou me deitar, mas eu vou morrer. Louvado seja Deus. E eu ainda brinquei e disse: ainda bem que o pré-vida está em dia. Louvado seja Deus. Está tudo certinho, vá dormir. Amanhã você organiza tudo. E o meu esposo se assustou. E já era tarde, ele foi dormir. Meus filhos foram dormir. E eu fiquei na sala. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus é aquele que dá paz em meio às guerras. Louvado seja Deus. Você tem que entender que você tem um Deus que te dá paz quando tudo vai mal. Louvado seja Deus. E eu ali na sala com uma paz, uma presença. Louvado seja o nome de Jesus. Coloquei a mão sobre a enfermidade e eu disse: Deus, talvez eu não amanheça o dia. Isso é o que eu estou sentindo, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor quiser, ainda esta noite o Senhor pode operar um milagre. Louvado seja Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, ainda hoje o Senhor pode virar o quadro dessa história. Porque a última palavra, Deus, é tua. Não é minha, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz, não é do promotor. Deus, Ele está falando nesta tarde. A última palavra, ela é de Deus. Louvado seja Deus. Tenha paz. Tenha paz em meio a esta guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu coloquei as minhas mãos sobre a enfermidade, porque a tua mão, ela tem autoridade. Louvado seja Deus. Você não precisa, louvado seja Deus, andar muito, chamar muita gente, porque Deus, Ele não trabalha dessa forma. Louvado seja Deus. Deus, Ele te deu autoridade. E eu coloquei as minhas mãos sobre a enfermidade, orei e fui dormir. Mas eu estava tão em paz, igreja, que parecia que já tinha chegado a minha hora de verdade. Louvado seja Deus. E o interessante é que Deus, Ele não nos pega desapercebido. Deus, Ele havia me mostrado meses antes. Louvado seja Deus. Aquele momento, da forma que estava acontecendo, o Senhor, Ele já tinha me mostrado. E eu fui dormir. Louvado seja o nome de Jesus. E por volta das 2 da manhã, louvado seja Deus, o Senhor, Ele me inquietou. Louvado seja Deus. Eu me levantei. E quando eu me levantei, a cirurgia, que já estava cicatrizada, começou a vazar. Eu me assustei, disse: Jesus, o que é isso? A barriga grande, vermelha, inflamada. E eu disse: Jesus, o que é que está acontecendo aqui, Senhor? Acordei o meu esposo, a minha família.
Meu esposo não é crente, mas estava com mais fé do que eu, porque ele olhou e disse: Vânia, deixa Deus trabalhar. Louvado seja Deus. E naquele momento a minha barriga, que já estava cicatrizada, igreja, começou a se romper. Louvado seja Deus. O mal que estava me matando começou a sair. Louvado seja Deus. Isso é coisa para Deus, igreja. A última palavra é do Senhor. A barriga que já estava cicatrizada começou a se abrir. O mal começou a sair. Era um odor tão forte que era saindo e a gente com ânsia de vômito. Louvado seja Deus. E o dia amanheceu e eu já estava bem. Louvado seja Deus. Eu estava bem, igreja. O milagre já havia acontecido. Louvado seja Deus. Com a barriga aberta, louvado seja o nome do Senhor. E dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus, Ele está cancelando o funeral nesta tarde. Eu digo com convicção no Deus que eu conheço. Deus, ela está cancelando o funeral. Louvado seja Deus. É por isso que a ordem do mestre nesta tarde é: não temas, crê somente. Está tudo ruim? Louvado seja Deus. Tudo dando errado, você perdeu o controle. Crê somente. Louvado seja Deus. A ordem do mestre é: crê somente. Você precisa crer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai com Jairo. Já tinha se passado o tempo. Jesus, ele já tinha parado. Jesus, ele já tinha operado um milagre na vida daquela mulher. Louvado seja Deus. Agora Jesus, ele segue em direção à casa de Jairo. Louvado seja Deus. E quando chega lá, a Bíblia diz que estava um tumulto, um desespero. Todo mundo chorando. Louvado seja Deus. Só quem perde ente querido sabe como é isso. Não havia consolo. A mãe chorava de um lado, eu acredito que as tias do outro, os primos, todo o parentesco. Desespero tinha tomado conta da casa. O desespero tinha tomado conta da família. Aí chega Jesus. Louvado seja Deus. Quando Jesus chega, Ele sempre chega, louvado seja Deus, para quebrar protocolos, para causar, louvado seja o nome de Jesus, espanto. Jesus, quando Ele entra naquela sala, Ele olha para a multidão e diz: mas o que é isso? A menina não está morta, apenas dorme. Louvado seja Deus. E as pessoas do choro começam a rir. Louvado seja Deus, porque como é que pode? A menina já estava morta. Aí de repente chega Jesus e diz: não morreu, apenas dorme. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele manda sair todo mundo. Jesus, Ele não trabalha com quantidade não, viu? Louvado seja Deus. Jesus, Ele não trabalha com tumultos. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que começam a sair. Jesus, Ele pega os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e vai até onde a menina está. E a menina estava deitada, morta. Louvado seja Deus. Quando Deus, Ele fala, louvado seja Deus, Ele cumpre. Deus, Ele não volta atrás com as suas promessas. Louvado seja Deus. Se Deus falou, descansa.
Se Deus falou, descansa, vai acontecer. Louvado seja Deus. Jesus, ele vai até onde está a menina, olha para a menina. Eu acredito que Jesus, ele segura na mão da menina e diz: Talita cumi. Ou seja, menina, levanta-te. E a Bíblia diz que o que estava morto, a menina que estava morta, se levanta. Começa a andar, porque já tinha 12 anos. Louvado seja Deus. Nesta tarde, louvado seja Deus. Jesus, ele está falando. No início, louvado seja Deus. No capítulo 4 ainda, o evangelista Marcos, ele destaca o milagre do homem que estava endemoniado. Louvado seja Deus. Era uma legião de demônios, era muito demônios. E a Bíblia diz que quando Jesus ele opera um milagre de expulsar aqueles demônios e dar liberdade àquele homem, ele vai a Cafarnaum. E ali ele opera o milagre da mulher do fluxo de sangue. E em seguida Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a menina que estava morta. Jesus, ele tem poder sobre demônios. Jesus, ele tem poder sobre a enfermidade. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Não existe limites para o nosso mestre. Não existe limite para o nosso mestre. A morte para ele não é nada. Louvado seja Deus. A morte para ele é apenas um sono. De como a nave assômbria. Porque foi assim que ele disse. Que é isso? A menina não está morta. Apenas dorme. Louvado seja Deus. Vai haver restituição. Aquilo que estava morto, Jesus está dizendo nesta tarde, não está morto. Louvado seja Deus. Não está morto, não morreu, é só o silêncio de Deus. Não vai morrer. Os discípulos, quando estavam lá na tempestade, Jesus estava num barco dormindo. Isso significa silêncio. E eles acharam que ia morrer. Louvado seja Deus. Mas nesta tarde, eu vou continuar dizendo: Deus, ele está repreendendo a morte. O Senhor, ele sabe porque insiste em falar dessa forma. O Senhor está repreendendo o espírito de morte. Louvado seja Deus. E nesta tarde o Senhor, ele está dizendo: o meu poder não se limita. Eu sou o Deus que tem o poder sobre os demônios. Eu sou o Deus que tem o poder sobre as enfermidades. E eu sou o Deus que tem o poder sobre a morte. E nesta tarde, deixa eu te perguntar, qual o teu problema? Qual o dilema que você tem enfrentado? Louvado seja Deus. O poder do nosso Deus não se limita. Deus, ele não mudou. E Deus, ele está fazendo. Louvado seja Deus. Eu fiquei preocupada e disse: Deus, o que eu vou falar? Porque de mim, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nada, Deus. Louvado seja Deus. E eu fui dormir preocupada. E quando eu me acordei que abri os olhos, o Senhor bradou no meu coração. A palavra é: vai haver restituição. Vai ressuscitar aquilo que está morto. Vai haver restauração. Louvado seja Deus. E eu disse: Deus, é o Senhor mesmo quem está falando. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele dizia ao meu coração: eu vou ressuscitar. Deus vai ressuscitar, irmã Edileuza. Louvado seja Deus. Aquilo que disseram assim, acabou. Não tem mais jeito. O Senhor, ele está dizendo nesta tarde: é só o meu silêncio.
é só o meu silêncio. Vai haver restauração. Deus, Ele é o Deus que ressuscita. Louvado seja Deus. Deus é o Deus que faz, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que ninguém mais faz. Louvado seja Deus. Meu filho com 18 anos de idade tinha um sonho de passar no concurso da Marinha, igreja. Eu estou falando isso para a gente ver que o nosso Deus é Ele que faz. Que a última palavra é dEle. E ele começou a estudar para o concurso. Louvado seja Deus. Fez a prova, passou. Mas a prova não é nada diante do que ele tinha que enfrentar. Louvado seja Deus. Viajar para fora do estado, para o Rio de Janeiro. E as pessoas diziam assim: irmã, olhe, espere a ligação e se prepare para buscar o seu filho. Louvado seja Deus. Porque este concurso que ele fez, a prova qualquer um passa. Mas os testes físicos, mentais, psicológicos, são muito pesados. Eles são preparados para a guerra. Isso não é para o seu filho. Ele não vai conseguir. Longe da família, louvado seja Deus. E eu dizia, a última palavra é do mestre. E o meu filho foi para o Rio de Janeiro, louvado seja Deus, passou um mês sem se comunicar. E tinha dias que eu esperava o telefone tocar e ouvia ele dizer: mãe, eu estou voltando. Louvado seja Deus. Mãe, eu não consegui. Porque de tanto a gente ouvir, a nossa fé acaba minando. Como ser humano, a gente acaba, em certas vezes, perdendo a fé. Louvado seja Deus. É por isso que você não pode dar ouvido a vozes contrárias. Quando vieram dizer a Jairo que ele desistisse, que ele não precisava incomodar mais o mestre, que tinha acabado, e Jairo não deu ouvido a vozes contrárias. Ele deu ouvido à voz do mestre. Quando o mestre olhou e disse: olha, Jairo, não temas, crê somente. Louvado seja Deus. E tinha dias que eu estava crendo. Mas para ser sincera, tinha dias que eu estava tão triste, tão abatida como mãe. Eu começava a ver os vídeos na internet e eu dizia: Deus, como é que está o meu filho sem notícia? Que eles não deixam dar notícia. Louvado seja Deus. E depois de um mês, o meu filho mandou um áudio chorando, no desespero. E disse: mãe, talvez eu não consiga, mãe. Mas se eu desistir, a senhora saiba que foi porque não foi possível. Porque eu estou tentando. Todos os dias eu penso em desistir. Louvado seja Deus. Já desistiram 120. 120 já ficaram para trás. E não tem sido fácil. Louvado seja Deus. E deram a ele 5 minutos. Ele ligou, não atendi, ele deixou esse áudio. E mais nenhuma notícia. E foi aí que eu comecei a colocar a minha fé em prática e dizer: Deus, a última palavra é tua. E comecei a entrar em propósito pela vida do meu filho. Louvado seja Deus. E uma certa noite, eu preocupada, o Senhor, Ele me mostrou em sonho o que aconteceu há 4 dias atrás. Eu na formatura do meu filho, colocando a divisa no ombro dele. A última palavra, ela vem do Senhor. Você não pode dar ouvido a vozes contrárias. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele me mostrou em sonho, eu lá no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Na formatura do meu filho, ele se formando. E eu do lado dele, colocando a divisa no ombro. E depois daquele sonho, eita Deus lindo. Toda semana ou todo mês, quando meu filho ligava, eu dizia: a vitória é sua, em nome de Jesus. Já foi decretado pelos céus. Louvado seja Deus. Ele dizia: mãe, semana que vem é 12 quilômetros, com 20 quilos nas costas, fuzil, mochila,
colete, cantil. E eu dizia, a vitória é tua, em nome de Jesus. Já foi decretado, não temas. Passava a semana, ele ligava, mãe, vai ser 25 quilômetros. Mãe, a gente vai para a ilha, mãe, tem que ir atravessar a nado. E eu dizia, a vitória é sua, nenhum mal vai te suceder. Louvado seja Deus. Nada vai acontecer, porque o Senhor já decretou. Já é certo. Louvado seja Deus. Dia 15 agora, semana passada, viajamos para o Rio de Janeiro. Para ver, louvado seja Deus, o milagre de Deus, porque é milagre, igreja. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória, ela tem que ser para Deus, porque é Deus quem faz. Louvado seja Deus. E o meu filho se formou, após quase 5 meses de batalha. Louvado seja Deus, ele se formou para fuzileiro naval da Marinha. Está formado. E a glória é para o Senhor. Louvado seja Deus. A vitória é nossa. A vitória é dos nossos filhos. A vitória é da nossa descendência. Louvado seja o nome de Jesus. Continua orando pelos teus. Louvado seja Deus. Vai haver milagres. Vai haver milagres. Louvado seja Deus. Aquilo que as pessoas têm dito não vai acontecer. Deixa eu te dizer, na autoridade do nome de Jesus. É mentira do diabo. Porque não foi Deus quem decretou assim. Louvado seja Deus. Não foi o Senhor quem decretou dessa forma. Louvado seja Deus. E eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.